crer que é a solução para a sua resposta. Aí vai uma pergunta que eu preciso fazer. O que é resposta, na verdade? Resposta seria alguma coisa que a gente espera, ou a gente muitas vezes não quer a resposta. Crer que há solução para a sua resposta. Olha só. Sabiam que o diabo é crente? Ele é crente. Ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Sabia que o ateu é crente? Ele crê que ele não crê em nada. Mas e a fé? Existe uma música, ou existe um tema, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão, o patriarca dos judeus lá atrás, recebeu um título. Diz assim: creu Abraão na promessa de Deus. O que era a promessa de Deus? Promessas são palavras. Creu Abraão na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que é imputar? Imputar é como se fosse fundir. O simples fato de Abraão crer na promessa de Deus foi imputado como justiça. A palavra que Abraão ouviu é a palavra de Deus. E esta é a palavra de Deus. Se nós crermos, isso é imputado como justiça para nós. Mas nem por isso nós recebemos. Abraão, por exemplo, morreu e só 430 anos depois que ele conseguiu que a família dele conseguisse a terra prometida. Mas ele tinha fé que aquilo iria acontecer. Então, na verdade, o ato de crer não é sinônimo de fé. Pelo contrário, a gente crê em muitas coisas. Eu creio que agora é de noite. Quem vai me contestar? Uma pessoa um pouco mais sarcástica diria: no Japão é dia. Mas eu creio em coisas normais. Só que a palavra de Deus, às vezes, não é normal. Ela te coloca para fazer algumas coisas além do raciocínio lógico. E faz com que você pare e pense. Mateus 4, de 23 a 25, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. De sorte que seguiram grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Jesus estava começando o seu ministério. Ele já tinha acabado de convidar 4 pessoas para andar com ele. Convidou André, convidou Pedro, que era Simão, o nome oficial. Convidou João, convidou Tiago. E falou para eles: deixa o que vocês estão fazendo. E agora vamos percorrer. Inclusive, nesse meio tempo, a sogra de Pedro ficou doente. E ele cuidou da sogra de Pedro. Só que ele falou, aí o pessoal falou: Jesus, precisamos curar mais gente. Jesus falou: não, eu preciso ir às outras cidades. E ele começou a andar. Jesus caminhava de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, e falava do reino. Ele apresentava o reino. O reino de Deus é chegado. Mas que história é essa de reino? Porque, na verdade, o reino de Deus vai ser aqui na terra. O reino de Deus vai acontecer aqui. E aí as pessoas falavam: e como é que funciona o reino? Ah, o reino funciona com arrependimento. O reino funciona com justiça. E o reino funciona com novo nascimento. Ou, em outras palavras, uma fé simples. O que é uma fé simples? É uma fé como de criança.
Os judeus não gostavam dessa palavra, porque essa palavra criava para eles uma situação ruim. E eles todos queriam uma salvação imediata, uma libertação do seu problema. Eles eram escravos, como eu sempre falo, de Roma. Roma era seu senhor, então eles tinham uma dívida com Roma que não dava o direito deles serem pessoas normais. Enquanto ele fazia isso, imagina os 4 discípulos que andavam com ele como se sentiam. Imagina você andar do lado de uma pessoa que faz coisas boas. Eles deviam estar muito felizes, satisfeitos. Estavam todos lá acontecendo o que eles queriam. Mas precisava de uma coisa. Precisava que eles entendessem que esse Jesus estava vindo para reinar. Mas nem eles acreditavam. Tanto que o reino que era para acontecer naquela época foi passado para frente. Porque ele veio para os que eram seus. Jesus não veio para nós. Existe um erro. Jesus veio para judeu. Só que os judeus não o receberam. E aí a Bíblia diz assim, em João capítulo 1, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha que mudança. Olha a longanimidade de Deus. Mas e eu? Quando eu disse, e os meus problemas? Como que a gente resolve os nossos problemas? Às vezes a gente resolve com impaciência. Às vezes a gente resolve tomando atitudes, fazendo as coisas abruptamente só para achar resolução momentânea. E Jesus diz aqui que ele curava todo mundo completo. E era tão forte o que ele fazia, que a fama dele se expandia de tal forma que outro país, que era a Síria, era outro país, ficou sabendo. E sabe o que aconteceu? As pessoas contaram, a notícia chegou, e eles creram que se eles tomassem uma decisão diferente da convencional, eles poderiam ser transformados. Então eles saíram do seu ponto, da onde eles estavam, das suas cidades, da sua casa, de tudo que eles tinham, e se deslocaram até a presença de Jesus. E o texto diz que cada um que chegou, recebeu o que estava procurando. Eu creio que naquela cidade tem alguém com poder de solução. Vários lugares ali tem, e as pessoas vão. Só que, e a solução? Ela tem que acontecer. Mas ela só acontece para aqueles que têm fé. Ah, mas a minha fé é pequena. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente pequena, você pode pedir para uma montanha se deslocar para o mar, e essa montanha vai se deslocar. Tem fé para isso? Tem fé? Para acreditar que você pode isso? Todos que chegaram até Jesus não foram decepcionados. Todos que resolveram sair da sua zona de conforto, da sua zona de onde está se sentindo bem, e se deslocaram até a presença do Mestre, e tiveram a sua vida transformada. Não interessa o problema que tinha, não interessa a situação que vivia, chegou até Jesus, Jesus modificou. O que faz a pipoca ficar branquinha? Todo mundo acha que é o óleo, não é? Dentro da pipoca tem uma gotinha de água. Quando você aquece aquela gotinha de água, ela expande. É lei da física, do dom de Deus. E ela vira uma bela noiva. É a pipoca. E nós ficamos como semente. A nossa água está dentro da gente. Que diz um texto bíblico que nós temos alma, corpo e espírito. E o nosso espírito clama a Deus o tempo todo. E o próprio Deus fala, estou aqui, a minha palavra, vem comer de mim. Só que todos aqueles que saíram dos outros países, vieram de Decápolis. O que era Decápolis? 10 cidades dentro de um comércio. De todos que se deslocaram de outros países, vieram até a presença do Mestre. Eles tinham fé? Não. Eles criam que eles iam naquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Aquele que pode fazer a diferença. Inclusive, se vocês quiserem lembrar, num texto, um homem falou assim, Jesus falou, tem fé, teu filho vai ser curado.
Ele respondeu, ajuda-me a ter fé, porque ele não cria na palavra. Abraão, como eu comecei dizendo, ele criou numa palavra. Sabe que palavra que é? Sai da tua casa e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não saiu com assim, ó, já sei para onde eu vou, olha o endereço, olha a rua, olha a minha casa, como é que vai ser. Não. E quando ele chegou nesse lugar, Deus ainda falou, você vai percorrer essa terra, você vai ser andarilho nessa terra, você vai peregrinar por ela, até onde os teus olhos chegam e enxergam, tudo te será. E sabe o que ele fez? Ele creu. Ele guardava a certeza de que aquilo era verdade. Ainda quando Deus, certa vez, pediu o filho dele, chamado Isaque, e falou, Abraão, tens um filho, eu quero que você me dê ele para mim. Ele creu que Deus era tão poderoso, que ainda que ele sacrificasse o filho dele, Deus era tão poderoso que faria o filho dele ressurgir novamente. Esse crer já passou de crer. Esse é fé. Ele tinha fé. Fé suficiente para acreditar que aquele que chamou ele, aquele que convidou ele para andar nesse caminho, nunca o deixaria só. Nunca o desampararia. Jesus estava mostrando exatamente isso. Jesus estava no começo do ministério. Ele andava e falava, o reino chegou, vamos ver o arrependimento, vamos fazer justiça, vamos agora ter uma fé. E o judeu falou, eu não quero, eu não vou ter fé, eu não quero crer. E João completou, mas a todos quantos creram nessa palavra, todos quantos vieram, todos quantos ouviram e vão ouvir, eu os farei filhos de Deus. Porque, na verdade, nós não nascemos filhos. E vocês vão entender porque eu falo isso. Nós nascemos criaturas. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está em Gênesis. Nós fomos feitos à imagem e semelhança. O que é isso? Você não é filho direto. Você é uma criação do Criador. Mas o filho dele, Jesus, veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo, ele não falava dele, ele falava do pai dele. Em João fala isso claramente. Eu não vim falar de mim mesmo. Tudo que eu falo é o que o meu pai mandou eu falar. Tudo que eu tenho na minha mente, eu estou apresentando para vocês, é o que o meu pai quer que eu apresente. As minhas ovelhas, ele falava, ouvem a minha voz. Eu as levo e as trago. O que levo? Eu as levo para um lugar de dormir, para um lugar de retiro e as coloco num pasto verdejante. Ou seja, eu cuido em qualquer momento da vida. E ele morreu na cruz. Para quê? Para selar essa salvação. Só podia uma pessoa morrer por nós. Uma pessoa que o Pai do céu aceitaria. Que seria um sangue justo, um sangue sem pecado, um sangue de alguém que realmente foi provado e nunca teve uma mancha, uma falha. Esse foi Jesus. E ele morreu na cruz. Mas a cruz e a morte não puderam segurá-lo. No terceiro dia, ressuscitou. Mais uma vez, por invejas, os homens mentiram e pagaram e subornaram os policiais, os guardas da época, dizendo, toma dinheiro e fala que os seus discípulos vieram à noite e roubaram, só que esqueceram que tinha uma pedra de 3 toneladas para arrancar, esqueceram que tinha um símbolo real do império, que homem louco nenhum ia lá e arrancava. Só mesmo um poder sobrenatural, que mandou um terremoto, fez a pedra sair e colocou a pedra no chão e estava o anjo sentado sobre ela. Até nisso o homem tem inveja da verdade. Quando é para vir a liberdade, quando é para vir a verdade, aí entra o inimigo, que é o diabo. Ele vem para tirar, roubar e destruir. A semente da palavra que é pregada, ela é arrancada, porque ele coloca a dúvida. E o que duvida é semelhante à onda do mar, porque ela vacila. A onda vem e vai. É um fluxo contínuo.